Hoje nós vamos mergulhar numa história que vocês nunca ouviram do livro de Lamentações. Cada capítulo do livro de Lamentações é um poema organizado em ordem alfabética no manuscrito original. E consiste em 5 poesias que seguem o padrão dos hinos fúnebres hebraicos. Cada versículo começa com uma letra do alfabeto hebraico em sequência. Sendo assim, há 22 versículos em cada capítulo, a não ser o capítulo 3, que tem 66 versículos, empregando 3 vezes seguidas cada uma das 22 letras do alfabeto hebraico, só que neste caso a ordem não é alfabética. Esse livro, cuja autoria é atribuída pelos documentos mais antigos à pena de Jeremias e confirmada pela Septuaginta desde século II a.C., e Vulgata Latina desde século VI d.C., foi lido a cada ano pelos judeus por vários séculos, relembrado a época na qual o templo foi destruído e queimado. Esse livro passou a ser lido toda a semana num local especialmente reservado e próximo ao templo reedificado em Jerusalém, chamado Lugar da Lamentação dos Judeus. Contudo, desde 1948, os árabes proibiram o acesso dos judeus ao então conhecido Muro das Lamentações, local de oração e meditação, o qual fora reconquistado na chamada Guerra dos 6 Dias, 1967, juntamente com toda a cidade velha de Jerusalém. A expressão Echá ou Eiká é uma interjeição que revela todo o assombro pela devastação e o imenso vazio em que se encontra a cidade, antes tão movimentada, cheia de vida. Eis que Yahweh cobriu a cidade de Sião com a nuvem da sua ira. Lançou por terra toda a beleza e alegria de Israel, que se elevavam até os céus. Não se lembrou do estrado dos seus pés no dia do seu furor. Lamentações 2, versículo 1. Até o ouro reluzente perdeu seu brilho. Como o ouro fino ficou embaçado. As pedras sagradas estão espalhadas pelas esquinas de todas as ruas. Como os preciosos filhos de Sião, que antes valiam seu peso em ouro, hoje são renegados à condição de vasos de barro, obras das mãos de simples oleiro. Lamentações 4, versículo 1 a 2. Em Jeremias 15:17, o profeta descreve sua solidão pessoal ao contemplar a cidade. Contudo, se não ouvirdes, prantearei em secreto por causa do vosso orgulho. E os meus olhos chorarão amargamente e se desfarão em lágrimas, porque o rebanho do Eterno foi levado cativo. Então tu lhes profetizarás, assim diz o Senhor: eis que eu farei que todos os habitantes desta terra fiquem embriagados, até mesmo os reis que se assentam sobre o trono de Davi, os sacerdotes, os profetas e todos os habitantes de Jerusalém. Jeremias 13:13. Aqui é a sua cidade amada que chora a amargura e o vazio árido, sem o consolo de um só amigo leal. Sua impureza é como mancha em suas saias. Ela não podia imaginar que chegaria o dia do seu fim. Sua queda ocorreu de modo surpreendente e ninguém dela se compadeceu nem procurou ajudá-la. Contempla, ó Senhor, a minha aflição, porquanto eis que o inimigo levou vantagem sobre mim. É por esse motivo que estou em plantos, e as muitas lágrimas transbordam dos meus olhos e tomam conta da minha face. Não há ninguém que esteja próximo para consolar-me. Não há uma só pessoa que consiga renovar o meu ânimo e restaurar o meu espírito abatido. Meus filhos estão todos desamparados porque o inimigo prevaleceu sobre nós. Sião estende as mãos suplicantes. Não há quem a console. Senhor ordenou que os vizinhos de Jacó se tornassem seus adversários. Jerusalém se tornou execrável, anátema entre todos eles. Meu pranto e gemidos têm sido ouvidos, mas não há ninguém que possa me consolar. Todos os meus adversários estão cientes da minha tragédia e desespero. Eles comemoram e se alegram com o que fizeste. Todavia, eles ficarão como eu estou quando chegar o grande dia que anunciaste. Como se fora uma mera escrava ferida e sem valor. Jeremias 49:16, eis que farei de ti uma nação insignificante entre todas as demais. Desprezada serás por todos os homens. Todos a traíram, chamei os meus aliados, que outrora me amavam, mas eles não vacilaram em me trair. Meus sacerdotes e meus líderes, todos pereceram em plena cidade.
enquanto buscavam desesperadamente por algo para comer e dar alento à vida. Quando o profeta Jeremias viu as lindas construções de Jerusalém em escombros, ficou pasmado, como o ouro perdeu o brilho. Lamentações 4:1. Como o ouro perdeu o brilho, como o ouro fino ficou embaçado, as pedras sagradas estão espalhadas pelas esquinas de todas as ruas. As pedras do santuário, literalmente em hebraico, pedras santas, juntamente com ouro puro e outros materiais raros e caros, usados na construção e arremates artísticos do templo, tornam-se poderosas figuras de linguagem na descrição do alto e sagrado valor que Deus atribuía ao seu povo, que aqui, nestas circunstâncias, se entregou à sofrível desvalorização. A cidade de Deus, outrora santa e abençoada, estava deserta e repleta de ruínas causadas pela invasão dos babilônicos que levaram o povo de Judá para exílio. O profeta fez bem em registrar suas lamentações para a posteridade, para que as gerações seguintes soubessem o triste fim de quem confia nos valores materiais e não em Deus. Toda idade tem seus brilhos. Crianças querendo brinquedos novos e melhores, adolescentes e jovens atraídos pelas validades do mundo, adultos procurando a segurança financeira e a terceira idade almejando estabilidade e conforto. Todavia, o mundo que empolga cada idade passa, deixando a triste impressão de não ter dado a plena satisfação esperada. Jesus contou a história do filho pródigo, que partiu de casa com o sonho de aproveitar a vida como nunca. Lucas 15:11-32. Ele tinha muitos amigos e divertimentos para alegrar seu coração. Porém, quando seu dinheiro acabou e uma fome tremenda invadiu a região, ele teve de trabalhar cuidando de porcos e desejando comer a comida dos animais. Como seu sonho perdeu o brilho, só quando se arrependeu e retornou para casa, aprendeu o valor real de viver contente com seu pai. Quando nos firmamos no propósito de servir a Cristo, tudo mais deixa de brilhar. Nada se compara à íntima satisfação de se concentrar na vida com Deus, nas coisas do alto. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas, Colossenses 3:2, para um dia ganhar uma recompensa no céu, com um brilho que perdurará por toda a eternidade para a glória de Deus. Comenta amém, eu creio em nome de Jesus Cristo. Na nossa vida temos lembranças boas e algumas ruins. Talvez você esteja aí só, lembrando-se de fatos negativos que aconteceram ao longo de sua vida, como por exemplo, decepções no casamento, nos negócios, no emprego, tristeza por causa da perda de um familiar, ou com um filho viciado, ou a separação dos pais. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Lamentações 3:21. No texto de hoje, o profeta Jeremias lamenta e fala dos sofrimentos que o povo da época vinha enfrentando como consequência dos seus pecados. Não quero dizer que o seu problema seja devido a algum pecado, embora possa ser. Deus havia permitido diversas experiências desagradáveis para o povo, como doenças, injúrias, prisões, viagens difíceis. Diante disso, porém, Jeremias mantinha a esperança em Deus. O amor e a misericórdia de Deus haviam poupado o povo pecador da destruição total. É isso que ele lembra quando diz que também se lembrava do que lhe podia dar esperança. Portanto, depois de lembrar os aspectos negativos, Jeremias começa a lembrar o que poderia dar esperança a ele e ao povo de Deus. A esperança seria o grande amor de Deus, sua compaixão pela miséria espiritual do povo. Essa era a causa de o povo não ter sido totalmente consumido por Deus. E Jeremias descobre que a cada novo dia as misericórdias do Senhor se renovam, e assim ele continua confiando em Deus. O profeta também diz que o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Com isso, o profeta quer conduzir o povo a se arrepender dos seus pecados e voltar a confiar em Deus. Gostaria de incentivá-lo a não somente lembrar-se dos problemas que você passou, mas de como Deus estava ao seu lado, mesmo nos problemas. Lembre-se, Deus não é aquele Deus irado que está longe das nossas dificuldades, mas é um Deus que sabe o que acontece conosco e que quer, acima de tudo, trazer-nos de volta para os seus caminhos. Ele tem a solução para nossos problemas. Lembre-se dos problemas, mas lembre-se também de como Deus atua por meio deles.
Se inscrevam no canal, deixe o seu like para que o YouTube venha entregar essa mensagem para mais pessoas, compartilha e ativa as notificações para quando postamos vídeos novos, vocês venham ser notificados. Até o próximo vídeo.